Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de controle digital. Nós vimos no vídeo anterior, em um exemplo, que o processo de discretização inseriu um zero na nossa função de transferência. Então, nesse vídeo, nós vamos ver um pouco melhor como meus polos e zeros do meu sistema contínuo são mapeados no sistema discreto e o porquê dessa inserção desse zero a mais no sistema. Os polos da minha função contínua em S, eles são mapeados de acordo com a definição de Z. Lembrem que Z foi definido como E na STS. S é a minha coordenada no plano S e TS é o período de amostragem. Então, se eu substituir o S pelo meu polo, pela posição do meu polo contínuo, eu vou obter o respectivo polo discreto no plano Z. Bom, já os zeros de uma função discreta, eles são divididos entre zeros estruturais, que são os zeros que existiam na minha planta contínua. Então, se eu pegar essa definição e aplicar a posição dos meus zeros da minha função contínua, eu vou chegar nos zeros da minha função discreta no plano Z. Agora, na nossa função discreta, o processo de amostragens às vezes insere zeros adicionais ao meu sistema discreto. Esses zeros eles não existiam no plano S, eles não são zeros estruturais. Nós chamamos esses zeros de zeros de amostragem. Então, esses zeros de amostragem eles são inseridos pelo processo de amostragem. Bom, e quantos zeros de amostragem eu vou ter? Em geral, após a gente aplicar a discretização, a minha função de transferência em Z vai ter sempre grau relativo igual a 1. Então, o meu amostrador ele vai inserir a quantidade de zeros necessários para tornar esse grau relativo igual a 1. Se eu tiver, por exemplo, em S uma função que tem 3 polos e 1 zero, ou seja, grau relativo 2, quando eu discretizar essa função, ela vai inserir um zero de amostragem a mais para tornar o grau relativo da função discreta igual a 1. Se a minha função de transferência em Z for de quarta ordem, tiver 4 polos e 1 zero, nesse caso, se eu discretizar essa função, o meu processo de discretização vai inserir 2 zeros de amostragens, com o objetivo de tornar o grau relativo igual a 1. Bom, o que acontece com esses polos e zeros quando eu aumento a frequência de amostragem? Bem, aumentar a frequência de amostragem é diminuir o seu período. Então, se o período de amostragem tender a diminuir ou tender para zero, o que acontece é que a função E na ST vai tender para a coordenada real igual a 1. Então, tanto os meus polos quanto os meus zeros estruturais vão, conforme você aumentar a frequência de amostragem, esses valores em Z, eles sempre vão tender para 1, certo? Então, polos e zeros estruturais, conforme eu aumento a frequência de amostragem, eles sempre tendem para 1, no plano Z. Bom, já os zeros de amostragem, ele vai variar um pouco, certo? Primeiro, vai depender de quantos zeros de amostragem foram inseridos. Se a minha função em S tinha grau relativo igual a 1, logo eu não vou ter zeros de amostragem, então não tem sentido falar para onde eles vão tender, certo? Se a minha função em S tinha grau relativo igual a 2, será inserido um zero de amostragem. Esse zero de amostragem vai tender para menos 1. Então, aqui no slide nós temos o grau relativo da função em S e para cada um desses casos nós temos um polinômio que serão as posições para onde os meus zeros de amostragem vão tender. Então, se eu tiver
um único zero de amostragem, esse zero vai tender para menos 1. Se eu tiver dois zeros de amostragem, um vai tender para menos 3,7, o segundo vai tender para menos 0,268. E assim sucessivamente, certo? Vocês têm ali até o caso em que o sistema vai inserir 4 zeros de amostragem. Bom, notem que eu estou dizendo que os zeros de amostragem vão tender para esses valores se a frequência de amostragem tender para infinito. Não estou dizendo que eles vão estar nesses valores, eles tenderão se nós aumentarmos a frequência de amostragem. Bom, para demonstrar isso, vamos novamente pegar um exemplo. Então eu tenho aqui uma função de transferência de terceira ordem que possui um zero em S. Então os meus polos aqui do meu sistema são menos 1, menos 0,8, mais ou menos 0,393J, e os zeros são menos 0,75. Então, notem que o meu sistema tem um polo real e dois polos complexos conjugados e um zero real. Nós vamos discretizar essa função com diferentes períodos de amostragem, sempre tendendo a aumentar a frequência, ou seja, diminuir o período de amostragem. Então, nós começamos discretizando essa função com um período de 1 segundo, meio segundo, 0,25 segundos e 0,125 segundos. Ou seja, comecei com 1 Hz, 2, 4 e 8 Hz. Nós podemos notar que em cada um dos casos nós chegamos numa função diferente em Z. É algo que já era esperado, né? Nós já tínhamos discutido isso em vídeos anteriores. Sempre que eu vario a minha frequência ou período de amostragem, eu chego numa equação a diferenças com coeficientes distintos. Automaticamente a função de transferência em Z também é distinta. Bom, nesse formato aqui é um pouco difícil de nós visualizarmos, então eu coloquei uma tabela que mostra aqui o valor do polo real, o valor dos polos complexos conjugados, o valor do zero estrutural e o valor do zero de amostragem, certo? Então vocês podemos ver aqui o que acontece com o valor desses polos e zeros conforme nós vamos diminuindo o período ou aumentando a frequência de amostragem. Então notem que o polo real vai tendendo para 1. Assim também como os polos complexos conjugados, vocês veem que o módulo da parte, vocês veem ali que a parte real vai aumentando e a parte imaginária vai diminuindo, certo? Então esses dois polos estão tendendo também para o valor unitário. O zero estrutural, ele também está tendendo para 1. Já o zero de amostragem, como é um único zero de amostragem, a posição para onde ele está tendendo é para menos 1. Nós temos aqui graficamente, usando ali a posição dos polos e zeros no círculo unitário, o que vai acontecendo ali com essa posição, conforme nós vamos aumentando ali o período de amostragem. Então notem que cada vez mais os três polos e o zero estrutural vão tendendo ali para a posição 1, enquanto o meu zero de amostragem vai tendendo para menos 1. E aqui nós vemos no tempo o que acontece com a minha função discreta. A minha função contínua não muda, certo? Ela é uma só que foi discretizada com diferentes períodos de amostragem. Então, com um período igual a 1 segundo, meio segundo, 0,25 segundos, 125 segundos e assim sucessivamente. Então vocês notem que quanto mais nós aumentamos a frequência de amostragem, aparentemente o meu sistema discreto vai tendendo para o sistema contínuo. Chega numa hora que, para eu poder observar os degraus que nós temos ali no sistema discreto, os seus passos, né, eu teria que aplicar um zoom ali para conseguir visualizar.
Bom, isso a princípio parece ser bom, né? Então, se eu vou aumentando a frequência de amostragem, eu vou tendendo o meu sistema discreto para o sistema contínuo, tendo uma resolução cada vez melhor. Nós já discutimos um pouco sobre isso e nós vimos que o primeiro problema é o seguinte: num período cada vez menor, eu vou ter que executar os mesmos cálculos, certo? Para fechar o meu loop de controle. Automaticamente, conforme eu vou então aumentando a frequência de amostragem, eu vou precisando de um processador melhor, de também conversores analógicos digital mais rápidos. Então, existe um custo a se pagar do ponto de vista computacional por esse aumento na frequência de amostragem. Uma outra desvantagem, um outro problema que nós vamos ver ainda mais para frente, é que como todos os polos e zeros estão tendendo para 1, eu preciso de mais resolução nas minhas variáveis. Porque senão, se essa diferença entre eles ficar muito pequena, pode ser que ela comece a entrar na ordem da resolução das minhas variáveis discretas. Lembre que as minhas variáveis, os meus números digitais, eles, além de serem discretos no tempo, eles são discretos na amplitude também. Vocês já estudaram isso em sistemas digitais. Vai depender aí do número de bits que eu estiver utilizando para representar os meus números. É claro que eu posso usar um processador de ponto flutuante, mas novamente isso vai ter um custo maior, certo? Um processador mais potente fatalmente vai custar mais do que um processador mais simples, né? Então, como tudo em engenharia, sempre é uma questão de custo-benefício. Nós estamos encerrando mais esse vídeo. Novamente eu espero que ele seja útil no seu estudo.